Ela só quis agir com integridade. Correu para devolver o dinheiro que o cliente havia esquecido. Mas não imaginava que o gerente tomaria uma decisão tão cruel. Foi demitida na frente de todo mundo. O que ninguém sabia é que aquele cliente tomaria uma decisão que mudaria tudo. Mariana acordou naquela manhã com o mesmo nó no estômago de sempre. Não era medo do trabalho. Era medo de não conseguir pagar as contas no fim do mês. De novo. Ela olhou para o filho dormindo no sofá-cama da sala e respirou fundo. Lucas tinha que continuar estudando. Não podia faltar material escolar. Não podia passar vergonha na frente dos colegas. Chegou no restaurante Vila Real antes de todo mundo, como sempre fazia. Gostava daqueles minutos de silêncio antes do caos começar. Arrumou as mesas, conferiu os talheres, ajeitou as flores nos vasos. 7 anos trabalhando ali. 7 anos sendo a garçonete mais dedicada do lugar. Todo mundo sabia disso. Ou pelo menos ela achava que sabia. O movimento do almoço começou devagar. Empresários, casais, famílias. Mariana atendia todo mundo com o mesmo sorriso cansado, mas genuíno. Não fingia gentileza. Era quem ela realmente era. Seu pai sempre dizia que retidão era a única coisa que ninguém podia tirar dela. Guardou essa frase como tesouro a vida inteira. Por volta do meio-dia, um senhor entrou sozinho. Cabelo grisalho, postura elegante, mas com aquele jeito simples de quem não precisa provar nada para ninguém. Sentou na mesa do canto, perto da janela. Mariana se aproximou com o cardápio. Bom dia. O que vai querer hoje? Ele sorriu. O prato do dia está bom? Está ótimo. Filé com risoto. O chefe caprichou hoje. Então vou nesse. E um suco de laranja, por favor. A refeição transcorreu normal. O senhor comeu tranquilo, olhando pela janela, perdido em pensamentos que só ele conhecia. Mariana passou algumas vezes para ver se estava tudo bem. Ele sempre agradecia com educação rara de se ver. Quando terminou, pediu a conta. Pagou certinho, deixou gorjeta justa e saiu sem pressa. Mariana foi recolher os pratos. Foi aí que viu, debaixo do prato de sobremesa, uma nota de R$ 500 dobrada. O coração dela disparou. R$ 500. Isso era quase o aluguel atrasado. Era a conta de luz. Era o material do Lucas. Mas não era dela. O senhor tinha esquecido. Tinha que ser isso. Olhou ao redor. Ninguém tinha visto. Podia guardar. Podia fingir que não achou nada. Quem ia saber? Mas não conseguiu. A voz do pai ecoou na cabeça. Honestidade. Sempre. Pegou o dinheiro e saiu correndo. Empurrou a porta do restaurante com tanta força que bateu na parede. O senhor estava atravessando a rua. Senhor, espera! Ele se virou surpreso. Mariana chegou ofegante, estendendo a nota. O senhor esqueceu isso na mesa. O homem olhou para o dinheiro, depois para ela. Os olhos dele se encheram de algo que parecia gratidão misturada com tristeza. Minha filha, você tem certeza? R$ 500 não é pouco dinheiro. Tenho certeza. Não é meu. Ele pegou a nota devagar, como se estivesse segurando algo sagrado. Obrigado, de coração. Você não sabe o quanto isso significa. Não precisa agradecer. Só fiz o certo. O senhor apertou a mão dela com força. Qual seu nome? Mariana. Mariana, vou lembrar desse nome. Ele se afastou e Mariana voltou correndo para o restaurante. Estava aliviada. Tinha feito o certo. Sempre valia a pena agir com integridade. Mas quando empurrou a porta de volta, o ambiente estava diferente. Pesado. Todos os garçons parados olhando para ela. Clientes com cara de espanto. E no meio de tudo, Rodrigo, o gerente. Com aquela expressão que ela conhecia bem. A expressão de quem já decidiu que você é culpado. Mariana, pode me explicar o que você estava fazendo? O tom dele não era de pergunta. Era de acusação. Estava devolvendo o dinheiro que o cliente esqueceu. Devolvendo? Rodrigo soltou uma risada curta, sem humor. Você saiu correndo daqui como se estivesse fugindo de alguma coisa. Eu estava correndo porque ele já tinha ido embora. Precisava alcançar ele. E por que não me avisou antes de sair? Não deu tempo. Ele ia sumir. Rodrigo cruzou os braços. Alguns clientes começaram a sussurrar entre si. Mariana sentiu o rosto esquentar. Quanto dinheiro era? R$ 500. O gerente ergueu as sobrancelhas. R$ 500. E você quer que eu acredite que devolveu?
Devolvi. O senhor pode perguntar para ele. Ele estava aqui ainda agora. Conveniente. Muito conveniente. Rodrigo se virou para os outros funcionários. Alguém aqui viu ela devolver alguma coisa? Silêncio. Alguém viu o tal cliente agradecendo? Mais silêncio. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Rodrigo, eu juro, aconteceu exatamente como estou falando. Sabe qual é o problema, Mariana? Você é uma boa garçonete. Sempre foi. Por isso custa acreditar que faria uma coisa dessas. Que coisa? Eu não fiz nada errado. Sair correndo com dinheiro que não é seu? Isso não é errado? Mas eu devolvi. Você diz que devolveu, mas ninguém viu. E sabe o que eu vi? Vi você saindo daqui desesperada com alguma coisa na mão. Uma cliente levantou a mão. Eu vi ela correndo atrás de um senhor. O coração de Mariana deu um pulo de esperança. Mas Rodrigo balançou a cabeça. Correr atrás pode significar qualquer coisa. Não prova que devolveu o dinheiro. Então, o que você está dizendo? A voz de Mariana saiu trêmula. Estou dizendo que não posso ter uma funcionária em quem não confio. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Até o barulho da cozinha parecia ter parado. Você está me demitindo? Estou. Pegue suas coisas e vá embora. Mariana olhou ao redor. Para os outros garçons que trabalhavam com ela há anos. Para as mesas onde atendia clientes todos os dias. Para o uniforme que vestia com orgulho. Mas eu não fiz nada errado. Mariana, não torna isso mais difícil do que já é. Eu tenho um filho. Eu preciso desse emprego. A voz dela saiu num desespero que ela não conseguiu esconder. Algumas pessoas baixaram os olhos, constrangidas. Outras continuaram olhando como se estivessem assistindo uma novela. Rodrigo suspirou. Isso não é problema meu. Decisão está tomada. Mas eu devolvi o dinheiro. Eu fiz o certo. Vai sair sozinha ou preciso chamar segurança? A ameaça caiu como tapa. Mariana engoliu o choro que subia pela garganta. Tirou o avental devagar, dobrou ele com mãos trêmulas e colocou no balcão. Passou pelos colegas que desviaram o olhar. Passou pelos clientes que sussurravam. Passou por Rodrigo que nem se mexeu. Quando chegou na porta, se virou uma última vez. Queria gritar. Queria dizer que era injusto, que tinha feito o certo e estava sendo punida. Mas as palavras não saíram. Saiu do restaurante com a cabeça baixa e lágrimas escorrendo. Na rua movimentada, ninguém percebeu. Mais uma pessoa passando. Mais uma invisível no meio da multidão. Sentou num banco de praça e as lágrimas escorreram. Chorou pela injustiça. Chorou pelo medo de não conseguir pagar as contas. Chorou pensando em como ia explicar pro Lucas que a mãe tinha perdido o emprego. Mas a pior parte não era nem o desemprego. Era saber que tinha feito a coisa certa e mesmo assim estava sendo castigada. Era perceber que retidão nem sempre é recompensada. Pelo menos não na hora que a gente mais precisa. Limpou as lágrimas e levantou. Precisava voltar para casa. Precisava abraçar o filho. Precisava descobrir um jeito de sobreviver mais um dia. O que ela não sabia é que aquele senhor que agradeceu ela na rua não tinha esquecido o nome dela. E que tudo ia mudar. Mas antes de melhorar, ia ficar muito, muito pior. Mariana subiu as escadas do prédio com as pernas pesando como concreto. Cada degrau parecia uma montanha. Não era cansaço físico. Era o peso de saber que ia chegar em casa e ter que explicar para o filho que tudo tinha mudado, que a vida deles tinha ficado ainda mais difícil. Quando virou no corredor do terceiro andar, viu um papel laranja grudado na porta do apartamento. Aviso de despejo. Ela parou no meio do caminho, sentindo o ar faltar. Não podia ser verdade. Não agora. Não no mesmo dia. Mãe! A voz de Lucas veio de dentro. A porta se abriu e o menino apareceu segurando o papel na mão. Os olhos dele estavam vermelhos. Tinha chorado. O que é isso, mãe? A senhora da imobiliária deixou aqui e disse que a gente tem 15 dias. Mariana entrou devagar, pegou o papel da mão dele e leu. 3 meses de aluguel atrasado. Prazo final para pagamento ou desocupação imediata. As letras pareciam dançar na frente dos olhos dela. Mãe, a gente vai ter que sair daqui? Ela olhou para o filho. 9 anos. Pequeno demais para ter aquela preocupação nos olhos. Pequeno demais para entender que o mundo não perdoa quem não consegue pagar as contas. Não, meu amor, a gente não vai sair. Mas como?
Você conseguiu o dinheiro? Mariana abaixou a cabeça. Não conseguia mentir para o filho. Nunca conseguiu. Perdi o emprego hoje. O silêncio que caiu foi pior que qualquer grito. Lucas ficou parado, processando. Então perguntou a única coisa que importava para ele. A gente vai morar na rua? A pergunta partiu o coração dela em pedaços. Não, eu prometo que não. Mas você sempre diz que não pode prometer o que não pode cumprir. Ela se ajoelhou na frente dele e segurou os ombros pequenos. Então vou fazer diferente. Vou lutar com tudo que tenho pra gente não sair daqui. Pode confiar em mim? Lucas assentiu, mas os olhos dele estavam cheios de medo. Medo de criança que já viu a mãe em prantos escondida. Que já dormiu com fome fingindo que estava satisfeito. Que já cresceu rápido demais porque a vida não deixou outra escolha. Naquela noite, Mariana não dormiu. Ficou na cozinha fazendo contas no caderno velho. Somando, subtraindo, tentando fazer milagre com números que não fechavam de jeito nenhum. 3 meses de aluguel. Conta de luz atrasada, gás acabando, geladeira quase vazia. No dia seguinte começou a procurar emprego. Acordou antes do sol nascer, deixou Lucas na casa da vizinha e saiu batendo de porta em porta. Restaurante, lanchonete, padaria, mercado, qualquer coisa servia. Tem experiência? Perguntavam. 7 anos como garçonete. Por que saiu do último emprego? A pergunta que ela mais temia. Como explicar sem parecer culpada? Como contar a verdade sabendo que ninguém ia acreditar? Tive um desentendimento com o gerente. Que tipo de desentendimento? Prefiro não entrar em detalhes. E assim, todas as portas se fechavam. Sem referência do último emprego, ninguém arriscava. O mercado estava cheio de gente procurando trabalho. Por que contratar alguém com histórico duvidoso? No terceiro dia de busca, Mariana voltou para casa de mãos vazias. Passou pela padaria do bairro e parou na frente da vitrine. Pães quentinhos, bolos, salgados. O estômago roncou. Não comia direito desde que perdeu o emprego. Estava guardando o pouco que tinha para o Lucas. Entrou e pediu 2 pães, o mais barato que tinha. O padeiro olhou para ela com pena. Mariana, ouviu o que aconteceu no Vila Real. Ela ficou tensa. A notícia tinha se espalhado. As pessoas estão falando? Estão. Rodrigo espalhou que você tentou roubar dinheiro de cliente. O chão sumiu de novo. Mas eu não roubei. Eu devolvi. Eu sei. Conheço você há anos. Sei que não faria isso. Então por que as pessoas acreditam nele? O padeiro suspirou. Porque é mais fácil acreditar no gerente de restaurante chique do que na garçonete que ninguém conhece de verdade. A verdade doeu mais que qualquer tapa. Ela pagou os pães e saiu. Quando chegou em casa, Lucas estava sentado no chão da sala fazendo o dever de casa. Tinha espalhado os cadernos velhos, as canetas que já não escreviam direito, o estojo rasgado que ela tinha prometido trocar, mas nunca conseguiu. Conseguiu emprego, mãe? Ainda não. Mas vou conseguir. O menino assentiu e voltou para os cadernos. Mariana foi para o quarto e se trancou. Sentou na cama e as lágrimas escorreram em silêncio. Chorou de raiva. Chorou de medo. Chorou porque tinha feito a coisa certa e estava sendo punida como se tivesse cometido um crime. Naquela noite, Lucas jantou o pão com manteiga. Mariana disse que já tinha comido na rua. Mentira, não comeu nada. Estava guardando cada centavo. No quarto dia, ela encontrou um anúncio de emprego na lanchonete do outro lado da cidade. Longe. 3 ônibus de distância. Mas era a única vaga disponível. Chegou lá de manhã cedo. A lanchonete era pequena, simples, cheia de gente entrando e saindo. O dono, seu Mário, era um homem de uns 60 anos, cara cansada de quem trabalha desde criança. Preciso de alguém para lavar prato. Horário é das 10 da manhã até meia-noite. Um salário mínimo. Sem registro nos primeiros 3 meses. Mariana engoliu seco. 14 horas por dia. Sem direitos. Mas não tinha escolha. Aceito. Seu Mário olhou para ela com surpresa. Não quer saber mais nada? Folga? Benefícios? Não preciso saber. Preciso trabalhar. Ele assentiu. Então pode começar agora. E assim começou. 14 horas lavando prato, panela, talheres, copos. As mãos ficavam vermelhas da água quente. As costas doíam de ficar curvada na pia. Os pés inchavam dentro do sapato velho. Mas todo dia ela voltava. Todo dia aguentava. Porque tinha que aguentar.
porque Lucas precisava dela. No fim da primeira semana, recebeu o pagamento adiantado. Seu Mário entregou o envelope e disse: "Percebi que você está precisando." Ela agradeceu com lágrimas nos olhos e saiu correndo para pagar a conta de luz. Pelo menos isso estava resolvido. Pelo menos não iam ficar no escuro. Mas o aluguel continuava atrasado. E a imobiliária não ligava mais avisando. Apenas mandava cartas, cada uma mais ameaçadora que a outra. Uma noite, Lucas apareceu na cozinha enquanto ela organizava as moedas contadas. "Mãe, a gente pode conversar?" "Claro, filho." "O que foi?" O menino respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. "Eu parei de comer a merenda da escola." "Por quê?" "Porque guardo para trazer para casa, para a gente ter mais comida." Mariana sentiu o mundo desabar. "Lucas, você não pode fazer isso. Criança precisa comer. Mas você também precisa. E eu percebi que você não está comendo direito." "Eu estou comendo sim." "Não está. Eu sei. Te conheço." Ela puxou o filho para o abraço e as lágrimas escorreram. Chorou porque ele era pequeno demais para ter essa preocupação. Porque estava crescendo num mundo que não perdoava. Porque ela não conseguia dar para ele o que ele merecia. "Desculpa, meu amor. Desculpa por não conseguir ser a mãe que você merece. Você é a melhor mãe do mundo." "Não sou. Se fosse, você não estaria passando por isso." Lucas se afastou e olhou nos olhos dela. "Você me ensinou que agir com integridade sempre vale a pena. Você fez o certo naquele dia. Devolveu o dinheiro. Não foi culpa sua. Mas estamos pagando o preço. Então o preço está errado, não você." A sabedoria daquelas palavras vindas de uma criança de 9 anos partiu e remendou o coração dela ao mesmo tempo. Naquela noite, Mariana decidiu. Ia aguentar, ia lutar, ia fazer o que fosse preciso. Porque desistir não era opção. Não quando tinha um filho olhando para ela como se ela fosse heroína. E enquanto lavava os pratos na pia da lanchonete nas madrugadas seguintes, ela repetia para si mesma: "Vai passar. Tem que passar. Sempre passa." O que ela não sabia é que a vida estava prestes a dar uma virada. Que aquele senhor de cabelo grisalho não tinha esquecido dela. E que tudo ia mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Mas antes da luz aparecer, a escuridão ainda ia apertar um pouco mais. Mariana estava terminando de lavar a última pilha de panelas, quando seu Mário apareceu na cozinha. Era quase meia-noite. A lanchonete estava vazia. Só o barulho da geladeira zumbindo no fundo. "Mariana, posso falar com você um minuto?" Ela secou as mãos no pano e se virou. O rosto dele estava sério, mas não parecia bravo. "Claro. Fiz alguma coisa errada?" Não, pelo contrário. Você trabalha bem demais para alguém que está aqui há menos de 2 semanas." Ela sorriu cansada. "Preciso do emprego. Faço o que for necessário." Seu Mário coçou a cabeça meio sem jeito. "É sobre outra coisa. Tem um homem aparecendo aqui." O coração dela disparou. "Que homem?" "Não sei o nome, mas é bem arrumado. Terno, cabelo grisalho, jeito elegante. Veio aqui 3 vezes essa semana." Mariana ficou tensa. "Ele falou alguma coisa?" Perguntou se conhecia uma garçonete chamada Mariana que tinha trabalhado no Vila Real. O mundo parou. Era alguém de lá. Rodrigo tinha mandado gente atrás dela. Ia acabar perdendo esse emprego também. "O que você disse para ele?" "Disse que não conhecia ninguém com esse nome." Ela respirou aliviada. "Obrigada. Mas tem uma coisa estranha. Ele não parecia estar procurando você para fazer mal. Parecia preocupado." "Preocupado como?" "Sei lá. Tipo alguém que precisa encontrar uma pessoa importante. Deixou até um cartão." Seu Mário tirou do bolso um cartão branco com letras douradas. "Disse que se você aparecesse, era para entregar isso." Mariana pegou o cartão com mãos trêmulas. Leu em voz baixa. "Henrique Gutierrez, HG Investimentos." O nome não dizia nada para ela, mas havia um número de telefone escrito à mão no verso. "Você vai ligar?" "Não sei. Tenho medo de ser armação." Seu Mário balançou a cabeça. "Olha, não conheço o homem, mas ele não parecia má pessoa. Parecia alguém que realmente quer te encontrar." Mariana guardou o cartão no bolso. "Vou pensar." Voltou para casa naquela noite com a cabeça fervilhando. Quem era aquele homem? Por que estava procurando por ela? Será que tinha alguma coisa a ver com o restaurante?
Quando chegou no apartamento, Lucas estava acordado. De novo, sentado no sofá-cama, abraçando o travesseiro. Filho, você devia estar dormindo. Não consigo dormir. Fico pensando. Pensando no quê? Ele hesitou. A professora chamou você hoje na escola. O estômago dela afundou. Chamou? Por quê? Porque eu desmaiei na aula de educação física. Você desmaiou? Mariana correu e se ajoelhou na frente dele. Está sentindo alguma coisa? Dor? Tontura? Não, mãe. Foi só porque não almocei. Lucas, você prometeu que ia comer a merenda. Eu sei, mas tinha frango com batata. Eu trouxe para casa escondido na mochila. Ela abriu a mochila dele e viu. O marmitex amassado, ainda com comida dentro. A comida que o filho dela tinha guardado para ela comer. Mariana desabou. Não em choro, em algo pior. Em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem chegou no limite e não sabe mais o que fazer. A professora disse que se acontecer de novo, vai ter que chamar o conselho. O conselho? Conselho tutelar. Ela falou que criança não pode passar fome, que é responsabilidade dos pais. O mundo desmoronou mais uma vez. Iam tirar o filho dela. Iam dizer que ela não era capaz de cuidar dele. E o pior é que talvez tivessem razão. Mãe, você está em prantos? Não, mas estava. Lágrimas silenciosas que escorriam sem parar. Lucas abraçou ela. Desculpa, eu não queria te preocupar, só queria ajudar. Você não tem que ajudar, você tem que ser criança. Mas a gente está passando por isso junto, né? Você sempre fala que somos uma equipe. Mariana apertou o filho nos braços e jurou para si mesma que ia tirar eles daquela situação. Nem que tivesse que fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. No dia seguinte, ela acordou decidida. Pegou o cartão que seu Mário tinha dado e olhou para o número. Ia ligar. Não tinha mais nada a perder. Discou com mãos trêmulas. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz era masculina, grave, educada. Meu nome é Mariana. Me deram esse número. Houve uma pausa. Depois, Mariana do Vila Real. Ela engoliu seco. Sim, graças a Deus. Estou procurando você há dias. Quem é o senhor? Me chamo Henrique. A gente se conheceu há algumas semanas. O senhor que esqueceu dinheiro na mesa. O coração dela deu um salto. Era ele, o cliente que ela tinha ajudado. Lembro sim, mas por que está me procurando? Por que preciso falar com você? Pessoalmente. Pode me encontrar hoje? Hoje? Eu trabalho o dia inteiro. Que horas você termina? 00:30. Eu espero. Posso ir até a lanchonete? Mariana olhou ao redor do apartamento minúsculo. As paredes descascadas, as contas espalhadas na mesa. O que tinha a perder? Pode. Naquela noite, ela trabalhou mais nervosa que nunca. Lavou pratos no piloto automático, a cabeça longe, tentando entender o que aquele homem queria. Será que ia processá-la por alguma coisa? Será que Rodrigo tinha inventado alguma história e ele tinha vindo cobrar? Quando faltavam 15 minutos para 00:30, a porta da lanchonete se abriu. Henrique entrou. Mesmo terno elegante, mesmo jeito tranquilo. Mas quando olhou para ela lavando pratos na pia da cozinha, alguma coisa mudou no rosto dele. Seu Mário foi atender. Senhor Henrique, certo? Isso mesmo. Vim falar com a Mariana. Pode sentar. Ela já termina. Mariana secou as mãos, tirou o avental e foi até a mesa onde ele estava sentado. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Boa noite, senhor Henrique. Boa noite, Mariana. Por favor, senta. Ela sentou. As mãos tremiam. Primeiro quero te agradecer de novo pelo que você fez naquele dia. Devolver aquele dinheiro significou muito para mim. Não foi nada. Só fiz o certo. Justamente, você fez o certo. E mesmo assim foi demitida. Ela arregalou os olhos. Como o senhor sabe disso? Voltei no restaurante dias depois procurando por você. Rodrigo me contou a versão dele. Disse que você tinha tentado roubar dinheiro e inventado uma história. Mariana sentiu o rosto esquentar de vergonha. Não foi assim. Eu juro. Eu sei. Por isso investiguei. Consegui as imagens das câmeras de segurança da rua. Vi você correndo atrás de mim. Vi eu agradecendo. Vi tudo. O alívio foi tão grande que ela quase desmaiou. Então, o senhor acredita em mim? Sempre acreditei. Desde o primeiro segundo. As lágrimas vieram sem permissão. Obrigada.
O senhor não sabe o quanto isso significa. Henrique tirou um envelope do bolso. Mariana, vim aqui fazer uma proposta. Que proposta? Quero te oferecer um emprego. Ela piscou, confusa. Um emprego? Na minha empresa. HG Investimentos. Preciso de alguém para supervisionar atendimento ao cliente em todos os meus negócios. Mas eu sou garçonete. Não entendo de empresa. Você entende de atendimento. Entende de retidão. Entende do que realmente importa. Eu não sei se consigo. Você devolveu R$ 500 que podiam ter resolvido sua vida. Se isso não é caráter, eu não sei o que é. Mariana olhou para o envelope na mesa. O que tem aí? Proposta formal. Salário, benefícios, tudo detalhado. Só precisa assinar se quiser aceitar. Ela abriu com mãos trêmulas. Leu o valor do salário. Leu de novo. Não podia ser verdade. Isso é 5 vezes mais do que eu ganhava no restaurante. É o que você merece. Mas por quê? Por que está fazendo isso por mim? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos dele ficaram molhados. Porque anos atrás, minha filha fez a mesma coisa que você. Encontrou uma carteira na rua e correu atrás do dono para devolver. Ela morreu naquele dia. Atropelada, atravessando a rua correndo. A revelação caiu como bomba. Mariana cobriu a boca com as mãos. Desde então, retidão virou missão de vida para mim. Quando você devolveu aquele dinheiro, vi minha filha. Vi o caráter que ela tinha. E não vou deixar você ser punida por agir com integridade. Mariana não conseguia falar. Só chorava. Então, aceita trabalhar comigo? Ela assentiu. Aceito. E naquele momento, tudo mudou. Mariana acordou no dia seguinte achando que tinha sonhado. Pegou o envelope que Henrique tinha deixado e leu de novo. Contrato de trabalho. Salário que ela nunca imaginou ganhar na vida. Benefícios. Plano de saúde. Vale educação pro Lucas. Sentou na cama e as lágrimas escorreram. Mas dessa vez não era de desespero. Era de alívio. De esperança. De não acreditar que a vida podia mudar assim. De uma hora para outra. Lucas apareceu na porta do quarto. Ainda de pijama. Esfregando os olhos. Mãe, por que está em prantos? Ela abriu os braços. Vem cá. O menino sentou no colo dela, preocupado. Mariana segurou o rosto pequeno entre as mãos. Lembra quando você perguntou se a gente ia ter que sair daqui? Lembro. Não vamos. Consegui um emprego novo. Um emprego bom. Os olhos dele se iluminaram. Sério? Sério. A gente vai ficar bem. Lucas abraçou ela com força. Eu sabia que você ia conseguir. Naquela manhã, Mariana foi até a lanchonete conversar com seu Mário. Precisava agradecer. Precisava se despedir direito. Quando chegou, ele estava limpando as mesas. Sorriu quando a viu. Então, conversou com o tal Henrique? Conversei. E ele me ofereceu um emprego. Que bom! Você merece coisa melhor que lavar prato até meia-noite. Seu Mário, quero agradecer. O senhor me deu uma chance quando ninguém mais dava. O velho balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Você que trabalhou duro. Só dei a oportunidade. Foi mais que isso. O senhor acreditou em mim. Ele ficou sério. Mariana, eu tenho 70 anos. Já vi gente de todo tipo. E tem uma coisa que aprendi. Caráter a gente reconhece de longe. Você tem. Não deixa ninguém tirar isso de você. Ela abraçou o velho e saiu dali com o coração mais leve. 2 dias depois, era segunda-feira. Primeiro dia no novo emprego. Henrique tinha mandado buscar ela de carro. Um motorista educado chegou no endereço às 8 da manhã. Lucas ficou impressionado. Mãe, você vai trabalhar de carro? Parece que sim. Você virou rica? Mariana riu. Não, filho. Só consegui uma oportunidade boa. O carro parou na frente de um prédio de vidro no centro da cidade. HG Investimentos estava escrito em letras grandes na entrada. Mariana desceu com as pernas bambas. Não pertencia àquele lugar. Não sabia nada de empresa, de negócios, de escritório. A recepcionista a recebeu com um sorriso. Mariana? Sim, o Dr. Henrique está esperando você. 10º andar. O elevador era espelhado, silencioso, parecia coisa de filme. Quando as portas se abriram no 10º andar, ela entrou num corredor com um piso de mármore, quadros nas paredes, plantas bem cuidadas. Uma mulher elegante se aproximou. Mariana,
Sou Patrícia, assistente do Dr. Henrique. Seja bem-vinda. Obrigada. Vem comigo. Ele quer falar com você antes de começar. Entraram numa sala enorme. Henrique estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura, mexendo em papéis. Levantou quando a viu. Mariana, que bom que aceitou. Bom dia, Dr. Henrique. Pode me chamar só de Henrique. Aqui a gente não gosta de formalidade. Ela sorriu nervosa. Tá bom. Senta. Vamos conversar sobre suas funções. Mariana sentou na cadeira confortável e prestou atenção em cada palavra. Você vai ser supervisora de atendimento ao cliente. Tenho 12 empresas diferentes, restaurantes, hotéis, clínicas. Todas precisam de alguém que entenda o que é atender bem. Mas eu nunca fiz isso. Nunca supervisionei ninguém. Não precisa ter feito antes. Você viveu do outro lado. Você sabe como é ser maltratada, como é ser julgada, como é precisar de uma chance e não receber. Isso vale mais que qualquer diploma. As palavras dele tocaram fundo. Mariana sentiu os olhos marejarem. Vou fazer o meu melhor. Sei que vai. E pode contar comigo para qualquer coisa. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só falar. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou no trabalho. Visitou os restaurantes do grupo. Conversou com garçons, cozinheiros, atendentes. Ouviu histórias parecidas com a dela. Gente trabalhando duro por salário mínimo. Gente sendo maltratada por clientes arrogantes. Gente invisível. E começou a mudar as coisas. Pequenas coisas que faziam diferença grande. Criou protocolo de respeito. Nenhum funcionário podia ser humilhado na frente de cliente. Nenhum gerente podia demitir sem investigação. Toda acusação precisava ter prova. Os funcionários começaram a falar dela. A supervisora que tinha sido garçonete, que entendia, que se importava. Uma tarde, Henrique a chamou na sala dele. Mariana, preciso te contar uma coisa. O que foi? Ele respirou fundo. Vou fazer uma visita ao Vila Real. O coração dela acelerou. O restaurante onde eu trabalhava. Sim, quero conversar com Rodrigo pessoalmente. Mas por quê? Porque ele destruiu sua reputação. Espalhou mentiras. Você merece justiça. Mariana ficou em silêncio. Parte dela queria ver Rodrigo pagando pelo que fez. Mas outra parte tinha medo. Medo de reviver aquela humilhação. Você quer ir comigo? Eu... não sei. Não precisa ir. Só queria saber se você quer que eu faça isso. Ela pensou no dia que foi demitida. Na cara de nojo dos outros garçons. Nos clientes sussurrando. Na sensação de ser pequena, insignificante, culpada por algo que não fez. Quero sim. Quero que ele saiba a verdade. Henrique assentiu. Então vou resolver isso. No dia seguinte, ele foi ao Vila Real sozinho. Mariana ficou no escritório, nervosa, sem conseguir trabalhar direito. O telefone tocou 2 horas depois. Era Henrique. Acabei de sair de lá. E aí? Rodrigo ficou branco quando soube quem eu era. Quem você é? O dono do prédio onde o restaurante funciona. Mariana arregalou os olhos. O senhor é dono do prédio? Sou. E deixei bem claro que se ele não pedisse desculpas públicas para você, ia perder o ponto. O que ele disse? Tentou inventar desculpas. Disse que agiu no calor do momento, que estava protegendo o restaurante. Mas quando mostrei as imagens de segurança da rua, ele não teve como negar. E agora? Agora ele vai ter que engolir o orgulho. Marquei uma reunião para a semana que vem, com todos os funcionários presentes. Ele vai se desculpar na frente de todo mundo. Mariana não sabia o que sentir. Alívio? Satisfação? Medo? Você quer estar lá? Não sei. Pensa com calma. Não vou te obrigar a nada. Ela passou os dias seguintes pensando. Lucas percebeu que ela estava diferente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Não, filho. Só pensando. Pensando no quê? Como explicar para uma criança de 9 anos sobre justiça? Sobre perdão? Sobre ter que escolher entre ver quem te machucou pagar ou simplesmente seguir em frente? Lembra do meu antigo trabalho? Do dia que me mandaram embora? Lembro. O homem que me demitiu vai ter que pedir desculpa. Lucas ficou sério. E você vai aceitar? Não sei. O que você acha? O menino pensou por alguns segundos. A professora falou na escola que perdoar não é esquecer o que a pessoa fez. É escolher não deixar a raiva morar dentro da gente. A sabedoria daquelas palavras vindas de uma criança deixou Mariana sem resposta. Ele estava certo. Ela não precisava esquecer.
mas também não precisava carregar raiva. Você é muito esperto, sabia? Lucas sorriu. Puxei a mãe. No dia da reunião, Mariana decidiu ir. Não por vingança, mas por fechamento. Por olhar nos olhos de Rodrigo e mostrar que tinha sobrevivido, que tinha crescido, que ele não tinha conseguido destruir ela. Entrou no Vila Real pela primeira vez desde que tinha sido demitida. O cheiro era o mesmo. As mesas eram as mesmas, mas ela era diferente. Estava vestida com roupa nova, cabelo arrumado, postura ereta. Não era mais a garçonete invisível. Era a supervisora de atendimento do maior grupo empresarial da região. Os funcionários que estavam na sala a reconheceram. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados. Outros olharam surpresos. Rodrigo estava no fundo, pálido, suando frio. Henrique entrou logo atrás dela. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. A sala ficou em silêncio. Estou aqui hoje para resolver uma injustiça. Algumas semanas atrás, uma funcionária deste restaurante foi demitida injustamente, acusada de algo que não fez, humilhada na frente de clientes e colegas. Os olhos de todos se voltaram para Mariana. Essa funcionária se chama Mariana, e ela está aqui hoje não como ex-funcionária, mas como supervisora de atendimento da ADHG Investimentos, minha empresa. O choque foi visível. Alguns garçons sussurraram entre si. Henrique se virou para Rodrigo. E você vai pedir desculpas para ela, agora. O silêncio no restaurante era tão pesado que dava para ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. Todos os funcionários estavam ali, parados, olhando para Rodrigo como se estivessem vendo um fantasma. Ele tentou sorrir, aquele sorriso falso que usava quando queria disfarçar nervosismo. Henrique, acho que podemos resolver isso de outra forma. Não podemos. A voz de Henrique era firme. Você humilhou essa mulher na frente de todo mundo. Agora vai se desculpar na frente de todo mundo. Rodrigo olhou ao redor procurando apoio. Ninguém se mexeu. Alguns garçons olhavam para o chão. Outros olhavam para Mariana com vergonha estampada no rosto. Mariana, Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Henrique deu um passo à frente. Você a acusou de roubo sem prova. Espalhou mentiras sobre ela pelo bairro inteiro. Destruiu a reputação dela. Isso não é mal-entendido. Isso é covardia. Rodrigo engoliu seco. O suor escorria pela testa dele. Eu estava protegendo o restaurante. Protegendo de quê? De uma funcionária honesta que trabalhou aqui por 7 anos sem uma única reclamação? Um dos garçons mais velhos, seu Antônio, deu um passo à frente. Com licença, posso falar? Henrique assentiu. Claro. Eu trabalho aqui há 15 anos. Vi muita gente passar. E posso garantir uma coisa. Mariana sempre foi a mais honesta de todos nós. Se ela falou que devolveu o dinheiro, devolveu. Outra garçonete, Amanda, se juntou a ele. Eu também quero falar. No dia que ela foi demitida, eu sabia que tinha algo errado. Mas fiquei quieta, com medo de perder meu emprego também. Mariana, me desculpa. As palavras vieram como avalanche. Um por um, os funcionários começaram a falar, contando histórias de quando Mariana ajudou, quando dividiu gorjeta, quando cobriu turno de colega doente, quando defendeu o cozinheiro que estava sendo maltratado por cliente arrogante. Rodrigo ficava menor a cada depoimento. A máscara de gerente poderoso estava caindo. Sobrava apenas um homem assustado que tinha cometido um erro enorme e agora tinha que pagar por ele. Henrique se virou para Mariana. Quer dizer alguma coisa? Ela olhou para Rodrigo. Esperou tanto por aquele momento. Imaginei 1000 vezes o que ia falar. Como ia jogar na cara dele tudo o que tinha passado. A fome, o desespero, as noites sem dormir, o medo de perder o filho. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi diferente. Você me demitiu no pior momento da minha vida. Eu estava devendo 3 meses de aluguel. Tinha conta de luz atrasada, filho para alimentar. E mesmo assim, quando vi aquele dinheiro na mesa, só pensei em uma coisa: devolver. A voz dela saiu firme, sem raiva, apenas verdade. Você não me deu chance de explicar. Decidiu que eu era culpada antes mesmo de ouvir minha versão. E sabe o que foi pior? Não foi perder o emprego. Foi perder a confiança. Foi sair daqui achando que agir com integridade não vale a pena. Rodrigo baixou a cabeça. Mas eu aprendi uma coisa. Aprendi que o mundo tem gente como você,
que julga sem conhecer. Mas também tem gente como o Henrique, que acredita mesmo sem ter motivo. E no final, são essas pessoas que fazem diferença. Amanda começou a chorar. Seu Antônio limpou os olhos discretamente. Então eu não preciso da sua desculpa, Rodrigo, porque já aprendi a não depender da validação de quem não merece meu respeito. A frase caiu como bomba. Rodrigo levantou os olhos, surpreso. Henrique sorriu discretamente. Bom, mas tem uma coisa que você vai fazer, Mariana continuou. Vai parar de tratar seus funcionários como se fossem invisíveis. Vai parar de achar que cargo te dá direito de humilhar gente. Porque respeito não se compra, se conquista. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Até os clientes que estavam almoçando pararam de comer para prestar atenção. Rodrigo finalmente falou. A voz saiu baixa, rachada. Você tem razão. Eu errei. Errei feio. Ele olhou para ela. Não tenho desculpa. Julguei você pela aparência, pela situação. Achei que sabia tudo sem saber nada. E destruí sua vida por pura arrogância. Pela primeira vez, parecia sincero. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que vou carregar isso pro resto da vida. O que fiz com você foi a pior coisa que já fiz na minha carreira. Mariana assentiu. Então use isso para ser diferente, para ser melhor. Henrique colocou a mão no ombro dela. Vamos embora. Você já disse o que precisava. Eles se viraram para sair. Mas antes de atravessar a porta, seu Antônio gritou. Mariana, espera! Ela parou. O velho garçom se aproximou e estendeu a mão. Parabéns, você sempre mereceu coisa melhor que esse lugar. Amanda veio logo atrás, depois outro e outro. Um por um, os funcionários fizeram fila para se despedir. Alguns pedindo desculpa, outros apenas agradecendo por ter ensinado uma lição que eles nunca iam esquecer. Quando saíram do restaurante, Mariana respirou fundo. O ar nunca tinha parecido tão limpo. Como você está se sentindo? Henrique perguntou. Leve. Pela primeira vez em semanas me sinto leve. Você foi incrível lá dentro. Poderia ter destilado raiva, mas escolheu sabedoria. Meu filho me ensinou uma coisa. Perdoar não é esquecer. É escolher não deixar a mágoa morar dentro da gente. Henrique sorriu. Seu filho é sábio. É, mais do que eu. Eles caminharam até o carro. Antes de entrar, Henrique parou. Mariana, posso te contar uma coisa? Claro. Minha filha se chamava Beatriz. Tinha 22 anos quando partiu. Estava voltando da faculdade quando viu uma carteira caída na calçada. Pegou e saiu correndo atrás do dono. A voz dele falhou. Mariana ficou quieta, respeitando a dor dele. O dono estava atravessando a rua. Ela correu sem olhar. Um carro vinha em alta velocidade. Não conseguiu desviar. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Ela morreu fazendo o certo. Igual você fez. Por isso não consegui deixar você ser punida. Seria como deixar ela morrer de novo. Mariana abraçou ele. Dois estranhos unidos pela mesma crença. Que retidão vale mais que qualquer coisa. Sua filha seria orgulhosa do Senhor. Espero que sim. Voltaram para o escritório em silêncio. Cada um perdido nos próprios pensamentos. Mas era um silêncio confortável. De quem sabe que fez o certo. Naquela noite, quando Mariana chegou em casa, Lucas estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Levantou quando a viu. E aí, mãe? Como foi? Foi libertador. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje eu fechei um capítulo, e agora posso começar outro. Lucas sorriu. Um capítulo melhor? Muito melhor. Ela abraçou o filho e sentiu gratidão. Gratidão por ter passado pelo vale, por ter sobrevivido. Por ter mantido o caráter mesmo quando tudo conspirava para ela desistir. E naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu tranquila, sabendo que tinha vencido. Não Rodrigo, mas a própria dúvida, a própria insegurança, o próprio medo de não ser forte o suficiente. Porque no final, força não é não cair, é levantar toda vez que a vida te derruba. Semanas se passaram desde o confronto no Vila Real. Mariana estava completamente adaptada ao novo trabalho. Visitava os restaurantes do grupo, conversava com funcionários, resolvia problemas. Mas havia algo em Henrique que ela ainda não entendia completamente. Uma tristeza que ele carregava mesmo quando sorria. Numa tarde chuvosa, ele a chamou no escritório. Estava diferente, mais quieto.
olhando pela janela como se estivesse vendo algo que só ele enxergava. Mariana, pode sentar? Preciso conversar com você. Ela sentou, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada de ruim. Só acho que chegou a hora de te contar a história completa. História completa? Henrique respirou fundo. Sobre minha filha. Sobre por que fiz tudo isso por você. Mariana ficou em silêncio, respeitando o momento dele. Beatriz nasceu num dia de verão, julho. Minha esposa e eu tentamos ter filhos por anos. Quando ela chegou, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido de repente. A voz dele estava carregada de emoção. Ela cresceu sendo tudo que eu não era. Eu sempre fui focado em negócios, em dinheiro, em crescer profissionalmente. Beatriz era o oposto. Queria ajudar gente. Fazia faculdade de assistência social. Dizia que ia mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Mariana sentiu o peito apertar. Ela tinha mania de recolher coisa que achava na rua. Guarda-chuva esquecido, celular perdido, carteira. Sempre corria atrás dos donos para devolver. Eu brigava com ela. Dizia que era perigoso, que as pessoas não mereciam aquela bondade toda. Henrique parou, limpou os olhos. Num dia de inverno, ela estava voltando da faculdade. Viu uma carteira caída na calçada. Tinha documentos, dinheiro, cartões. Ela pegou e viu um homem atravessando a rua alguns metros à frente. Saiu correndo para alcançar ele. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir a chuva batendo na janela. Ela não viu o carro. Estava tão focada em devolver a carteira que não olhou para o semáforo. O motorista tentou frear, mas não deu tempo. Mariana cobriu a boca com as mãos. Beatriz foi socorrida ainda consciente. No hospital, ela segurou minha mão e sussurrou. Pai, consegui devolver a carteira. O homem agradeceu. Essas foram as últimas palavras dela. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora. Ela partiu fazendo o certo. E sabe o que foi pior? Descobri depois que a carteira tinha apenas R$20. R$20. Minha filha deu a vida por R$20 que nem eram dela. Mariana estava em prantos também. Fiquei com raiva. Raiva do mundo. Raiva dela por ser tão ingênua. Raiva de mim por não ter ensinado ela a ser menos confiante nas pessoas. Entrei em depressão profunda. Quase perdi tudo. A empresa, a casa, a sanidade. Como conseguiu sair? Minha esposa. Ela me fez ver que Beatriz não tinha sido ingênua. Ela tinha sido corajosa. Tinha escolhido viver num mundo onde retidão importa. Onde agir com integridade vale mais que se proteger. Henrique se virou para Mariana. Foi aí que criei a Fundação. Fundação Beatriz Gutierrez. Para ajudar pessoas honestas que estão em dificuldade. Gente que faz o certo mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando custa caro. E eu fui a primeira? Você foi. Quando vi você correndo atrás de mim naquela rua, vi minha filha. Vi a mesma determinação. A mesma pureza. E não ia deixar você ser punida como ela foi. Mariana se levantou e abraçou ele. 2 corações partidos se reconhecendo. Sua filha salvou minha vida sem nem saber. Não, você honrou a memória dela. Provou que ainda existe gente como ela no mundo. Ficaram assim por alguns minutos, chorando, curando, entendendo que às vezes a dor serve para algo maior. Quando se separaram, Henrique limpou o rosto e sorriu. Tem uma coisa que quero te mostrar. Ele abriu uma gaveta e tirou uma foto. Mariana pegou com cuidado. Na imagem, uma moça jovem, cabelo longo, sorriso largo, olhos brilhando de vida. Ela era linda. Era. Por dentro e por fora. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você disse que sua esposa te ajudou a sair da depressão. Onde ela está agora? Henrique suspirou. Nos separamos 2 anos depois. A dor era grande demais. Cada um lidou de um jeito. Ela precisava seguir em frente. Eu precisava manter a memória viva. Não deu para conciliar. Sinto muito. Não precisa. Foi melhor assim. Hoje somos amigos. Ela se casou de novo. Está feliz. E eu estou em paz com minhas escolhas. Mariana devolveu a foto. Obrigada por confiar em mim. Por me contar isso tudo. Você merecia saber. Merecia entender que não foi sorte. Foi propósito. Beatriz te trouxe até mim. Naquela noite, Mariana voltou para casa pensando em tudo que tinha ouvido. Em como a vida é estranha. Em como uma tragédia pode gerar algo bonito. Lucas percebeu que ela estava diferente. Mãe,
Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você acha que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A pergunta pegou ela de surpresa. Por que está perguntando isso? Porque você é boa. E coisas ruins aconteceram com você. E o Henrique parece ser bom também. E a filha dele morreu. Mariana sentou ao lado dele no sofá. Sabe, filho, eu não sei a resposta. Mas acho que coisas ruins não acontecem porque somos bons ou ruins. Elas só acontecem. O que importa é o que fazemos depois. Como assim? O Henrique poderia ter ficado com raiva do mundo. Poderia ter desistido de tudo. Mas ele escolheu transformar a dor em algo bom. Criou a fundação para ajudar gente como eu. E você? Eu poderia ter desistido também. Poderia ter ficado com raiva. Mas escolhi continuar lutando. Escolhi continuar acreditando que agir com integridade vale a pena. Lucas abraçou ela. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte, só sou teimosa. Ele riu. Então eu também quero ser teimoso igual você. Dias depois, Henrique chamou Mariana de novo. Dessa vez tinha uma proposta diferente. Quero que você conheça as outras pessoas que a fundação está ajudando. Tem outras pessoas? Tem. 12 famílias. Todas com histórias parecidas com a sua. Gente que fez o certo e foi punida por isso. E o que posso fazer? Quero que você seja a coordenadora do programa. Que ajude essas famílias a se reestruturarem. Você sabe melhor que ninguém o que elas precisam. Mariana ficou sem palavras. É um cargo novo, além do que você já faz. Com aumento de salário, claro. Henrique, eu não sei se consigo. Consegue? Você é prova viva de que é possível reconstruir. Essas famílias precisam de alguém que entenda. Alguém que já esteve lá. Ela aceitou. E nos meses seguintes conheceu histórias que partiam o coração. Homem demitido por denunciar corrupção. Mulher que perdeu emprego por não aceitar assédio. Jovem expulso de casa por ajudar mendigo. E cada história a lembrava de uma coisa. O mundo está cheio de gente boa. Gente que escolhe agir com integridade mesmo quando custa tudo. E enquanto ajudava essas pessoas, Mariana entendia. Entendia que Beatriz não tinha morrido em vão. Que cada vida transformada era um pedaço dela vivendo de novo. E que no final, amor é isso. É continuar. É transformar. É não deixar a dor vencer. 6 meses se passaram desde aquele dia no Vila Real. Mariana olhou pela janela do escritório e mal conseguia acreditar em tudo que tinha mudado. O apartamento não tinha mais aviso de despejo. A geladeira estava cheia. Lucas estudava numa escola melhor, com uniforme novo e material completo. Mas o que mais tinha mudado era ela mesma. Não era mais a garçonete invisível que abaixava a cabeça quando alguém gritava. Era a coordenadora da Fundação Beatriz Gutierrez. E isso significava algo muito maior do que um cargo. Henrique entrou na sala com uma pasta debaixo do braço. Mariana, preciso te mostrar uma coisa. O que é? Ele abriu a pasta e espalhou papéis na mesa. Fotos, documentos, histórias. 6 meses atrás, a fundação ajudava você. Hoje são 53 famílias. Mariana pegou uma das fotos. Uma mulher sorrindo, segurando um diploma. Quem é ela? Joana. Foi demitida por denunciar irregularidades no hospital onde trabalhava. Ficou 2 anos sem conseguir emprego. A fundação pagou uma especialização para ela. Hoje é coordenadora de enfermagem em outro hospital. Ele apontou outra foto. Um homem com 3 crianças. Roberto. Perdeu o emprego por não aceitar participar de esquema de propina. A fundação ajudou ele a abrir um pequeno negócio. Hoje tem padaria própria e emprega 6 pessoas. Mariana sentia o peito apertar a cada história. E tem mais. Henrique pegou um envelope. Semana passada recebi uma carta. Quer ler? Ela pegou e leu em voz alta. Prezado Dr. Henrique, meu nome é Camila. Há 3 meses perdi meu emprego por me recusar a mentir num relatório financeiro. Fiquei desesperada. Com 2 filhos para criar sozinha, não sabia o que fazer. Então uma amiga me falou da Fundação Beatriz. Entrei em contato e fui atendida pela Mariana. Ela não apenas me ajudou com dinheiro, ela me ouviu, me deu força. Me fez acreditar que agir com integridade sempre vale a pena. Hoje consegui emprego novo. Meus filhos estão bem. E aprendi que retidão não é fraqueza, é coragem. Obrigada por existirem.
Vocês salvaram minha família. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Você está mudando vidas, Henrique disse. Igual minha filha sonhava em fazer. Naquele momento, Patrícia apareceu na porta. Com licença. Tem alguém aqui querendo falar com a Mariana. Quem? Ele disse que é antigo colega dela. Mariana e Henrique se entreolharam. Ela desceu até a recepção e parou quando viu quem estava ali. Rodrigo. Mas era um Rodrigo diferente. Sem terno caro, sem relógio suíço, sem aquela arrogância no olhar. Apenas um homem de 40 anos, cansado, com cara de quem tinha enfrentado dias difíceis. Mariana, posso falar com você? Ela hesitou, depois assentiu. Vamos até a sala de reuniões. Sentaram um de frente para o outro. O silêncio foi pesado até Rodrigo começar a falar. Você deve estar se perguntando o que estou fazendo aqui. Estou. Perdi o emprego no Vila Real 2 semanas depois daquele dia. O dono descobriu tudo o que aconteceu. Disse que não podia ter um gerente que julga funcionário sem investigar. Mariana ficou quieta, apenas ouvindo. Desde então tentei conseguir emprego em outros lugares. Mas a notícia se espalhou. Ninguém quer contratar alguém que demitiu injustamente uma funcionária honesta. Ele baixou a cabeça. Estou passando pelo que você passou. Contas atrasadas. Medo de perder o apartamento. Mas a diferença é que eu mereço. Você não merecia. Por que veio aqui, Rodrigo? Porque não estou pedindo emprego. Estou pedindo perdão de verdade. Não aquele perdão forçado que dei na frente de todo mundo. Estou pedindo o perdão que você não precisa me dar, mas que eu preciso pedir. A sinceridade na voz dele era inegável. Você me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Que a gente não pode julgar ninguém sem conhecer a história inteira. Que cargo não dá direito de destruir a vida de alguém. Que respeito se conquista, não se impõe. Mariana respirou fundo. Rodrigo, eu te perdoei naquele dia no restaurante. Não porque você merecesse, mas porque carregar raiva estava me machucando mais do que te machucar a você. Eu sei. E isso me fez perceber o tamanho da pessoa que você é. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que não teve consequência. Eu sei. Mariana ficou alguns segundos pensando. Depois perguntou. Você realmente mudou? Ou está aqui porque está precisando? A pergunta foi direta, sem rodeios. Rodrigo olhou nos olhos dela. As duas coisas. Estou aqui porque estou precisando, mas também porque mudei. Essas semanas desempregado me fizeram entender como é estar do outro lado, como é ser invisível, como é não ter voz. E se eu te der uma oportunidade, você vai tratar os outros como me tratou? Nunca mais. Juro por tudo que tenho. Mariana se levantou. Vou falar com o Henrique. Não prometo nada, mas vou ver o que posso fazer. Rodrigo se levantou também, os olhos brilhando. Obrigado. Muito obrigado. Quando ele saiu, Mariana voltou para o escritório. Henrique estava esperando. Era quem eu imaginei? Era. Rodrigo, pedindo ajuda. E o que você disse? Disse que ia falar com você. Henrique sorriu. O que você acha que devemos fazer? Acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mas segunda chance não significa voltar para o mesmo lugar. Significa começar de novo, do zero, provando que mudou. Concordo. Temos uma vaga de auxiliar administrativo num dos hotéis. Salário básico sem cargo de chefia. Se ele topar começar de baixo, podemos dar essa oportunidade. Acho justo. Dias depois, Rodrigo aceitou a vaga. Começou como auxiliar, sem privilégios, sem atalhos. E pela primeira vez na vida, entendeu o que era trabalhar sem poder, o que era obedecer ordens, o que era ser tratado como igual, não como superior. Enquanto isso, a fundação continuava crescendo. Mariana visitava as famílias ajudadas, ouvia histórias, chorava junto, celebrava vitórias. Cada caso era uma lembrança de onde ela tinha estado e de onde nunca mais ia voltar. Numa tarde, ela recebeu ligação da escola de Lucas. O coração disparou. Lembrou da ameaça do conselho tutelar meses atrás. Alô? Senhora Mariana? Aqui é da diretoria da escola. Queria conversar sobre o Lucas. Ele fez alguma coisa? A diretora riu. Pelo contrário, ele foi escolhido para representar a escola num concurso de redação estadual. Mariana sentiu o peito explodir de orgulho. Sério? Sério. A redação dele foi sobre retidão. Contou a história da senhora.
de como perdeu o emprego por devolver dinheiro, mas nunca desistiu de agir com integridade. Os professores choraram lendo. Naquela noite, quando chegou em casa, Lucas estava na sala esperando ela com um papel na mão. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ele estendeu a redação. Mariana leu com lágrimas escorrendo. Minha mãe é minha heroína. Não porque tem superpoderes, mas porque tem algo melhor. Caráter. Ela me ensinou que agir com integridade pode custar caro no começo, mas no final, sempre vale a pena. Porque a gente não vive só do que ganha, a gente vive do que a gente é. E minha mãe é a pessoa mais honesta que conheço. Mariana abraçou o filho e as lágrimas escorreram. Chorou de gratidão, chorou de alívio, chorou porque tinha conseguido, tinha sobrevivido, tinha vencido. Semanas depois, Henrique a chamou para uma reunião especial. Mariana, a fundação está crescendo além do que imaginei. Preciso de alguém para assumir a direção geral. Quem você está pensando? Você. Ela arregalou os olhos. Eu? Você. Ninguém melhor que alguém que viveu o que essas famílias vivem, que sabe o que é precisar de uma segunda chance. Henrique, eu não tenho formação. Você tem algo melhor. Tem empatia. Tem história. Tem propósito. Ela aceitou. E nos meses seguintes, a Fundação Beatriz Gutierrez se tornou referência nacional. Histórias de pessoas honestas sendo ajudadas se espalharam. Empresas começaram a doar. Voluntários apareceram. O sonho de uma menina que morreu fazendo o certo estava mudando o país inteiro. Um ano depois daquele dia na lanchonete, Mariana estava no palco de um auditório lotado. Ia receber prêmio de empreendedorismo social. Lucas estava na plateia. Henrique também. E no canto discreto, Rodrigo, que tinha sido promovido a supervisor depois de provar que tinha mudado. Quando pegou o microfone, Mariana olhou para todas aquelas pessoas e falou com o coração. Há um ano, eu era garçonete. Trabalhava honestamente. Pagava minhas contas com dignidade. Até o dia em que fiz o certo e fui punida por isso. Perdi o emprego. Quase perdi minha casa. Quase perdi meu filho. Mas não perdi uma coisa: meu caráter. Porque caráter é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser que você entregue. A plateia estava em silêncio absoluto. Hoje estou aqui não porque sou especial. Estou aqui porque alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Alguém que transformou a dor de perder uma filha em esperança para milhares de famílias. E eu aprendi uma coisa: dor não precisa destruir. Pode construir, pode transformar, pode salvar. Henrique limpava as lágrimas discretamente. Então, meu recado para quem está ouvindo é: não desista de agir com integridade só porque o mundo te puniu por isso. Não abaixe a cabeça. Não perca seu caráter. Porque no final, não é o que você tem que define quem você é. É o que você faz quando ninguém está vendo. É a escolha que você toma quando ninguém vai saber. É o tipo de pessoa que você escolhe ser, mesmo quando custa tudo. A plateia se levantou e aplaudiu. Lucas chorava de orgulho. Henrique sorria como se estivesse vendo a filha ali no palco. E Mariana entendeu. Entendeu que aquele dia terrível no restaurante não tinha sido o fim. Tinha sido o começo. O começo de uma jornada que ia muito além dela, que tocava vidas, que mudava destinos, que provava que agir com integridade sempre, sempre vale a pena. Porque no final, caráter não se compra. Não se vende, não se negocia, se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E quando você constrói sua vida em cima de caráter, nada nem ninguém pode derrubar. Henrique explicou que havia obtido as imagens de segurança após solicitar formalmente aos lojistas vizinhos, que prontamente colaboraram. Graças às parcerias firmadas com empresas da região, a fundação conseguiu acelerar o atendimento, passando de 12 para 53 famílias em apenas 6 meses.